O Arquivo Histórico está de volta mais uma vez. Hoje quero trazer um resumo histórico do estado do Pará. Vamos relatar apenas alguns pontos mais importantes deste modesto estado que fica ao norte da Federação Brasileira. Deixe o seu like, curte, compartilhe. Meus sinceros agradecimentos para você que tem assistido os vídeos aqui nas redes sociais. Na sequência, vamos ao relato de hoje. Situado no centro-leste da região norte do Brasil, o estado do Pará é o segundo do país em superfície. Maior é o estado do Amazonas, com 1.253.164,5 quilômetros quadrados, o que representa mais de 2 vezes o território da França. Limita-se ao norte com o Suriname e o estado do Amapá, a nordeste com o Oceano Atlântico e a leste com os estados do Maranhão e Tocantins, ao sul com o estado de Mato Grosso e a noroeste com a Guiana e o estado de Roraima. O relevo do estado apresenta 3 aspectos distintos que inclui o Planalto Norte-Amazônico, formado quase integralmente por terrenos cristalinos, representando uma das parcelas do Planalto das Guianas, onde se encontram as serras de Acari e Tumucumaque, cerca de 850 metros de altitude. A planície amazônica, faixa sedimentar estreita e alongada no sentido sudoeste-nordeste, através da qual corre o rio Amazonas, e o Planalto Sul Amazônico, que se constitui parcela do Planalto Central Brasileiro, elevando-se em direção ao sul, onde se encontra a Serra dos Carajás. A origem do nome Pará vem do termo Pará, que significa rio-mar, na língua indígena tupi-guarani. Era como os índios denominavam o braço direito do rio Amazonas, engrossado com as águas do rio Tocantins, que o torna tão vasto ao ponto de não se poder ver a outra margem, mais parecendo um mar do que um rio. Ao chegarem à região, os portugueses deram primeiramente o nome à terra de Feliz Lusitânia, que foi depois substituído pelo de Grão-Pará, Grande Rio, para finalmente se tornar apenas Pará. Além de ser o principal rio do estado, o Amazonas é também a grande via hidroviária regional. Entre seus principais afluentes no estado do Pará, destacam-se os rios Tapajós, Xingu e Tocantins, na margem direita, e os rios Trombetas, Maicuru, Paru e Jari, na margem esquerda. Próximo à Foz do Amazonas encontra-se o rio Pará, e nos limites com o estado do Maranhão corre o rio Gurupi. A bacia hidrográfica do estado do Pará encontra-se ainda no rio Tocantins. A usina hidrelétrica de Tucuruí, com áreas inundadas de 2.430 km², e a capacidade de geração de energia é de 7.745 MW.
A região onde hoje se encontra o estado do Pará foi diversas vezes invadida desde o início do século XVI por holandeses e ingleses em busca de sementes de urucum, guaraná e pimenta. A ocupação portuguesa consolidou-se em 1616 com a fundação do Forte do Presépio, mais tarde denominado Forte do Castelo, na Baía de Guajará, que deu a origem à cidade de Belém. Em 1621, o território passa a fazer parte da província do estado do Maranhão e Grão-Pará, integração criada com o objetivo de melhorar as defesas da costa e os contatos com a metrópole, uma vez que as relações com a capital da colônia, Salvador, localizada na costa atlântica, eram dificultadas pelas correntes marítimas. No século XVII, a região conheceu um período de grande prosperidade com a proliferação de lavouras de café, arroz, cana-de-açúcar, cacau e tabaco, além de fazendas de gado. A integração do Maranhão e Grã-Pará foi desfeita em 1774, época em que coincidiu com certa estagnação da economia local. No final do século XIX, no entanto, o crescimento econômico foi retomado a partir da exploração da borracha, que trouxe grande desenvolvimento para a região norte do país. Ao longo do século XIX, ocorrem no Pará alguns movimentos de insurgência contra Portugal, entre os quais se destaca o movimento popular da cabanagem, ocorrido em 1835, e sufocado em seguida, que chegou a decretar a independência da província e instalar um novo governo em Belém. Belém, capital do estado do Pará. A cidade de Belém está situada a 160 quilômetros ao sul do Equador, às margens da Baía de Guajará, no estatuário do rio Tocantins e do rio Pará. Ocupa área de 736 mil quilômetros quadrados. A cidade de Belém foi fundada como porto fluvial em 12 de janeiro de 1616, logo após a expulsão dos franceses da cidade de São Luís, hoje capital do estado do Maranhão. Foi planejada visando a defender ou dificultar investidas de outros estrangeiros na região norte da América Portuguesa. Em 1751, tornou-se capital do estado do Maranhão e do Grão-Pará, que abrangia todo o extremo norte do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a prévia da população dos municípios paraenses com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico do ano de 2022. O estado do Pará possui, segundo esse levantamento, 8.442.962 habitantes, 47% da população calculada para a região norte. O Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 144 municípios. Vamos ao ranking dos 15 municípios mais populosos do estado do Pará. Em primeiro lugar, Belém, com 1.303.389 habitantes. Em segundo lugar, Ananindeua, 478.778 habitantes.
Em terceiro lugar, Santarém, com 331.937 habitantes. Em quarto lugar, Marabá, com 266.536 habitantes. Em quinto lugar, Parauapebas, com 266.042 habitantes. Em sexto lugar, Castanhal, com 192.262 habitantes. Em sétimo lugar, Abauetetuba, com 158.188 habitantes. Em oitavo lugar, Cametá, com 134.184 habitantes. Em nono lugar, Barcarena, com 126.650 habitantes. Em décimo lugar, Altamira, com 126.279 habitantes. Em décimo primeiro lugar, Itaituba, com 123.212 habitantes. Em 12º lugar, Bragança, com 123.082 habitantes. Em 13º lugar, Marituba, com 110.515 habitantes. Em 14º lugar, Brevês, com 106.968 habitantes. Em 15º lugar, Paragominas, com 105.538 habitantes.